Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje nós iremos fazer um lindo sutiã de modelo cropped, trabalhado no tule bordado, e nós vamos usar mais máquinas neste sutiã, né? Vamos usar todas as máquinas possíveis, vamos usar 5 máquinas para poder fazer ele mais rápido, com maior qualidade. É bom que você conhece o trabalho feito em todas essas outras máquinas. Se você ainda não tem, me acompanhe até o final para você não perder, né, toda esta aula de corte e costura deste nosso sutiã. Então vamos agora para a mesa começar cortando e depois costurando este lindo sutiã, um sutiã diferenciado, né? O nosso primeiro sutiã trabalhado a cobertura do bojo com um tecido que não estica, que é o tule bordado, e você vai ver que é um sutiã que você vai vender muito, muito bonito, muito prático e fácil de fazer. Isso não significa que você não consegue fazer este sutiã usando apenas uma máquina, a reta e zigue-zague doméstica, e que você também não consegue fazer ele usando 3 máquinas. Como eu vou usar 5, né, você vai ver que você vai aprender, né, usar mais essas outras máquinas. Você vai ver que é bem mais fácil fazê-lo usando todas as máquinas, é claro, mas se você não tem todas essas, você vai trabalhar com as que tem. Dá para você fazer apenas com a máquina reta e zigue-zague doméstica, só que você vai trabalhar um pouco diferente o formato de fazer. Então vamos agora para a mesa, começar cortando e depois costurando este nosso lindo sutiã de tule bordado. Bom pessoal, agora a gente vai começar montando o nosso sutiã. Primeiro passo aqui, eu vou fazer essa costura no meio aqui, juntando os 2 lados, aqui na minha máquina overlock. Então, colocar aqui um ladinho junto com o outro. Já seguro as 2 pontas aqui, lado direito com lado direito. E aqui eu vou agora reservar. E meu próximo passo agora é passar uma costura aqui nesse lado de cima dos 2 bojos, fazendo esse acabamento aqui. Então, começar com esse lado. Aqui toma cuidado para não cortar essa orelhinha, a gente vai segurar na pinça e colocar ela reta. Ficando assim, eu vou fazer o mesmo do outro lado. Esse lado a gente já começa na parte da orelhinha aqui, né? E agora aqui, meu próximo passo é lá na máquina reta e zigue-zague, onde eu vou fazer a costura do bojo aqui na parte de cima. E eu vou também já elastizar a minha base na parte inferior. Bom, então agora a gente vai costurar o nosso bojo aqui, passar essa costura aqui na lateral, deixando o bico da renda de fora. Então a gente começa encostando aqui nessa pontinha, e aqui lembrando que vai ficar um bico da renda maior, onde tem essa volta. E eu tô com meu ponto 4 reto, e aqui eu vou passar essa costura reta. Começando aqui, a gente vai acompanhar a costura da overlock, tá bom? Então aqui eu vou segurar, deixando o bico da renda já de fora, e vou acompanhar a costura da máquina overlock. Aqui eu já vou colocar o outro aqui, já vou dar sequência do mesmo jeito. Então, esse aqui eu coloquei bem na beiradinha, poderia ter centralizado mais, né? Como eu coloquei esse aqui bem na beiradinha, eu vou fazer o mesmo nesse aqui. Então, ele vai ficar um pouquinho mais pra cá, pra poder ficar iguais. E aqui eu vou começar a costura do mesmo jeito. E aqui deixando o bico da renda, chegando aqui, vai ficar uma beirada maiorzinha. Então, vou segurar até aqui. Aqui eu vou já ajustar. E vamos contornando. Então, essa parte aqui já costurada,
eu vou reservar para eu poder finalizar a cobertura do meu bojo lá na máquina overlock, né? Ficando assim. Vou finalizar lá na máquina overlock depois, e aqui eu já vou colocar o meu ponto zigue-zague 3,5, um zigue-zague um pouquinho maior, médio, né, na verdade, e eu vou elastizar a parte inferior da minha base aqui. Então esse lado mais retinho aqui é o lado de baixo, o lado inferior, que é onde eu vou elastizar. Com o lado direito para cima, eu vou colocar aqui essa beiradinha tem que pegar mais ou menos no meio do meu elástico. Esse elástico de base meu é um pouquinho mais largo, então eu vou colocar ele de forma que pega mais ou menos o meio aqui, né? Aqui no meio essa beiradinha. E eu vou fazer aquele 5 por 1. Começo costurando, a cada 5 centímetros eu vou esticar um. E essa costura vai ser no lado de cima aqui primeiro. Cada 5 centímetros estica um. Eu vou já colocar a outra aqui, porque eu já vou dar sequência na costura, né? Economiza um pouco de linha, até mesmo do elástico. Então, aqui do mesmo jeito, comecei a costurar, para segurar cada 5, eu puxo um. Aqui chegando no final, ficando assim, o que eu vou fazer agora? Vou virar, não vou nem cortar agora, porque agora eu vou fazer aquela virinha, dobrando aqui. Eu vou costurar agora do lado avesso, comecei a costurar aqui, segurou, então vou fazer o mesmo que eu fiz do outro lado, só que aqui eu não preciso esticar o 5 por 1, eu posso esticar um pouco mais e costurar nessa outra beiradinha. Chegando ao final dessa, já dou sequência na outra, depois eu divido no meio, corto, né? Aqui do mesmo jeito. Então, finalizada aqui essa parte, vou separar aqui no meio, com essa tesoura aqui imprópria, né? Tesoura de tirar a ponta de linha. Então, agora eu estou com a base pronta. Eu vou lá para a máquina overlock. Eu poderia terminar de cobrir esse bojo aqui, mas, né, eu vou seguir o padrão certo, que é continuar a cobertura desse bojo lá na máquina overlock. Terminando de cobrir o bojo, eu já vou costurar essas laterais e depois eu volto para cá para a máquina reta zigue-zague. Então, vamos lá para a máquina overlock fazer esse trabalho lá. Bom, agora a gente vai montar essa base aqui. Como vocês estão vendo, ela dá o tamanho certinho depois de você elastizar a parte inferior, né? Vai dar uma medida certa. Então, vou encostar aqui, né, o biquinho da renda, lado direito com lado direito. E a gente vai passar essa costura de um lado e depois do outro também. Ficando assim, vou fazer o mesmo do outro lado. Então, tendo passado essa costura aqui dos dois lados, eu vou reservar para levar lá para a máquina reta zigue-zague. Agora eu vou terminar de cobrir o bojo. Eu sempre começo por essa lateral aqui, pelo lado de fora, né, parte do braço. Então, passo essa costura aqui, esticando um pouquinho. E agora, eu vou vir costurando aqui e vou fazer uma prega. Eu vou escolher o lugar onde eu vou fazer essa prega aqui, normalmente no meio. Então, mas como tem esses corações aqui, né?
eu vou procurar fazer essa prega de um jeito que não mexe muito aqui, né, no coração e fica bonito. Então, eu vou levar essa preguinha mais pro canto. Você pode fazer ela aqui, pode fazer onde você quiser. E aqui eu vou passar a minha costura. Ajeitando a prega, né? Tem que dar uma esticada, mas não tanto. Então, nós cobrimos já um bojo, né? Repara essas pontas de linhas aqui. E a gente vai fazer o mesmo do outro lado. Então, coloquei essa prega direcionada aqui na ponta, você pode fazer o mesmo também. Então, sempre comece desse ladinho de fora. E agora, aquela nossa preguinha bem aqui, né? Já tem que ajustá-la para ficar bem parecida com a outra. E agora eu vou começar cobrindo daqui, já segurando a minha prega. Então, agora estou com meus bojos cobertos. E agora a gente vai lá para a máquina, reta zigue-zague. Lá eu vou fixar o bojo aqui. E depois a gente vai lá para a máquina pespontadeira passar o taquara. Então, pessoal, agora a gente vai costurar o bojo aqui na base. Vou usar o ponto 4 reto. E eu vou fixar o bojo aqui na base e o taquara eu vou passar lá na máquina pespontadeira. Então, eu vou colocar aqui retinho. Dá um retrocesso e continua. Finalizando um lado. Agora a gente vai costurar o outro lado aqui. Então, agora depois de costurar na base, eu vou passar o taquara não aqui na máquina reta zigue-zague, e sim lá na máquina pespontadeira, porque eu vou passar o taquara aqui, vou passar um taquara aqui no meio também e aqui nas laterais. Então, agora a gente vai lá para a máquina pespontadeira. Então, a gente vai passar o taquara aqui. E antes de passar nos bojos, eu vou passar ele primeiro aqui no meio e nas laterais. Então, aqui eu vou passar o taquara juntamente com a fita de cetim. O taquara está por cima, então eu vou encaixar aqui e a fita de cetim vai ficar do lado direito. Então, eu vou levantar o pé calcador, encaixar lá embaixo e passar essa costura bem no meio. Terminado o meio aqui, ficando assim. Agora eu vou passar nas laterais do mesmo jeito.
passado numa lateral, eu vou passar na outra. E agora eu vou passar, né, ficando assim. Agora eu vou passar nos bojos, porque o taquara está por cima e a fita de cetim por baixo. Terminado esse lado, a gente vai passar no outro. Finalizamos essa parte aqui da pespontadeira. Então, agora o meu próximo passo aqui é, né, eu vou tirar todas essas sobras desse lado de cima para poder elastizá-la na máquina galoneira. Então, tirado todas essas sobrinhas aqui, eu vou lá para a máquina galoneira elastizar essa parte de cima. E depois eu vou colocar as barbatanas aqui e o aro. E a gente vem para a máquina reta e zigue-zague colocar os fechos. Então vamos lá para a máquina galoneira agora. Então agora a gente vai elastizar aqui esse lado de cima da base, aqui na máquina galoneira, colocando aqui embaixo. Chegando aqui no bojo, eu vou emborcar o bojo para facilitar. E na hora que começar a costurar em cima do bojo, eu vou soltar aqui para poder não franzir em cima do bojo. Finalizado esse lado, ficando assim, vou tirar essa sobra e vou fazer o mesmo do outro lado. Então aqui, como eu já vou começar em cima do bojo, eu prendi aqui, eu já vou soltar também um pouquinho, só essa parte que vai passar em cima do bojo. Então, essa parte aqui terminada, agora a gente vai lá para a máquina reta e zigue-zague. Eu vou colocar o fecho e vou colocar as barbatanas e o aro. Então, chegando aqui, eu vou precisar de fazer um acabamento aqui e outro aqui. Então, eu vou cortar. Cortar a barbatana, né? Então, aqui eu já posso fazer meu acabamento aqui na máquina reta e zigue-zague também. Já esse lado de cima aqui, onde eu vou fazer um acabamento e vou colocar o lacinho. Então, só tem que ter cuidado para as pontas do aro e da barbatana não ficar passando aqui. Então, nesse mesmo ponto reto, nesse mesmo ponto zigue-zague pequeno, eu vou fazer esse acabamento aqui, com retrocesso. Então, como você viu, eu fiz vários retrocessos e agora
Agora eu vou tirar. Vou reparar essas sobrinhas aqui. Então, fiz logo esse acabamento para eu poder ver o tamanho que vai ficar a barbatana. E aqui eu já posso também colocar o meu lacinho. Ou posso colocar o lacinho também lá na travete, onde eu vou colocar as alças. Então, vou deixar para colocar o lacinho lá. Eu finalizei aqui, para eu poder passar o resto, né? Ver o tanto que eu vou cortar mais aqui da barbatana. Então, vou tirar mais um pedacinho. Então, ele tem que sobrar um pouquinho na parte de cima, um pouco na parte de baixo, para não ficar muito... para ele não ficar muito esticado aqui, ficando curvado. Então, como vocês estão vendo aqui, ficou mais ou menos meio centímetro sobrando, e aqui também. Porque aqui eu vou fazer o acabamento depois lá na máquina travete. Então, falta colocar os dois aqui das laterais. Vou diminuir os dois lados. Nossa, tá dando muito. Agora, eu vou fazer como que uma pontinha aqui para facilitar a entrada dele. Para facilitar a entrada. E eu vou fazer o mesmo. Aqui eu posso também já medir e cortar. Que eu vou precisar de colocar dos dois lados e vai precisar de ficar uma beiradinha aqui para eu poder fazer o acabamento. Opa. E aqui eu já vou cortar o outro também. Eu vou colocar do mesmo jeito que eu coloquei no meio. Encontrar a abertura aqui na pinça mais fácil. Então, aqui chegando ao final. Deixa eu forçar aqui na mesa. Sobrando uma beiradinha para eu poder fazer o acabamento, eu vou colocar do outro lado. Então, aqui colocado, né, terminado de colocar. Nosso próximo passo agora, eu vou finalizar ele na máquina travete, onde eu vou travetar aqui essas pontinhas e vou colocar a alça. Então, vamos lá para a máquina travete finalizar o nosso sutiã. Então, agora a gente vai começar fazendo um acabamento aqui. Tô com ponto 3 da travete e eu vou fazer esse acabamento no final de cada taquara. Depois eu vou reparar o resto aqui com a tesoura, né? O restante que tá sobrando. Agora eu não vou colocar laço, eu vou agora colocar a minha alça. O que eu fiz? Eu já marquei aqui. Aqui tem uma marcação com 5 centímetros, onde eu vou colocar
esse pedaço de alça de 8 centímetros. Então, já vou costurar ele aqui, nessa parte inferior, com o lado direito para baixo, né? Já vou costurar o outro também. Eu só vou passar a costura aqui. Então, essa alça eu cortei 45 centímetros e montei. Eu vou fazer o acabamento dela, deixando essa beiradinha aqui bem pequena. Aqui tem que ficar o menor possível para poder montar. Vou puxar agora. Montar a outra. Então, finalizada essas duas costuras, eu vou montar ela aqui. Vou começar por essa parte da frente primeiro. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar lado direito com lado direito, aqui mais ou menos 2 centímetros para cima, retinho aqui, e eu vou costurar. Vou costurar aqui na mesma direção que terminou a beirada do tule bordado. Então, juntando os dois, bem retinho. Agora eu vou virar. Eu vou passar mais uma costura aqui para ele poder pegar um pouquinho mais baixo, porque ficou um pouquinho alto. Eu quero que fique mais próxima, essa costura fica mais próxima da beiradinha do tule. Isso. Então, agora eu vou dobrar ela aqui e vou fazer essa costura aqui em cima do bojo. Ficando assim, depois eu vou reparar essa sobrinha. E agora eu já vou encaixar esse outro lado aqui de trás. Passando na argola. Vou fazer o mesmo do outro lado. Aqui lado direito com lado direito. Aqui já está na altura de mais ou menos 2 centímetros, né? Então, aqui eu já fiz a costura aqui no lugar certo. Como eu passei 2 costuras no outro, eu vou passar 2 nesse também. E aqui eu vou virar também, assim como eu fiz com o outro. Vou passar essa costura aqui do lado avesso. Colocando lá para vocês verem melhor. Aqui do mesmo jeito. Passando aqui na argolinha. Tendo cuidado para não costurar a alça do lado avesso.
Então, agora eu vou reparar todas essas sobrinhas aqui, bem reto no meu acabamento. E agora, essas sobras aqui. E se tiver sobrado alguma coisa aqui, a gente também deve tirar. Porque é uma peça que dá para ser usada como peça única também. Então, o que eu fiz? Eu não coloquei laço. Eu fiz um acabamento muito bom em cima. Deixa eu apertar aqui. Que às vezes os ganchinhos vêm meio aberto, o fechinho vem meio aberto e fica desabotoando. Então, aqui está a parte das costas do nosso sutiã e a parte da frente. Bom, espero que você tenha gostado de fazer este sutiã de tule bordado comigo. Se gostou, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.